No Evangelho de João, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Diz assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Venha comigo ainda, passe algumas páginas. Venha no mesmo livro, no Evangelho de João, capítulo de número 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Queridos, nós vivemos tempos em que nunca houve tantos evangélicos na nação brasileira. As estatísticas falam que há, no mínimo, 40 milhões de evangélicos dentro das igrejas, dentro de instituições religiosas. Mas, ao mesmo tempo, temos visto um fenômeno crescendo no nosso país nos últimos anos. E esse fenômeno já tem nome, é o fenômeno dos desigrejados. Pessoas que outrora já estiveram no corpo, já estiveram na igreja, já estiveram dentro de uma instituição religiosa, já foram membros de uma igreja, mas hoje estão afastados. Hoje não estão mais frequentando, hoje não são mais membros. E eu não estou falando de pessoas que iam à igreja uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou numa campanha especial. Não, eu estou falando de pessoas que eram ativas dentro de igrejas, pessoas que tinham até cargos dentro de igrejas, mas hoje não frequentam mais. Hoje estão afastados, hoje são os chamados desigrejados. E estatísticas falam que para cada membro de uma igreja, e aí nós falamos em torno de 40 milhões no Brasil, há em torno de uma outra pessoa que está desigrejada. O mesmo número de pessoas que estão dentro de uma instituição religiosa são pessoas que outrora estiveram, mas hoje não estão mais. Outras 40 milhões de pessoas são os chamados desigrejados. Pessoas que caminhavam, pessoas que atuavam dentro do cristianismo, mas agora, como soldados feridos, estão tombaram à beira do caminho, e não se levantam porque não têm forças para fazê-lo, e não se levantam porque não há ninguém para estender uma das suas mãos, para levantá-los, para curar as suas feridas, para que eles voltem à caminhada, e para que eles somem fileiras conosco. Pessoas que são chamados também por desviados, e uma vez tombaram à beira do caminho, porque se decepcionaram com alguém, porque confiaram em alguém, e esse alguém o decepcionou, seja um membro, seja um líder, seja um relacionamento, ou qualquer outra relação que você possa pensar. Confiaram e se decepcionaram. Ou ainda, pessoas que pecaram, pessoas que foram marcadas por um pecado, foram marcadas por uma má conduta, e a religião as expôs, a religião as marcou, a religião as excluiu, a religião as colocou para fora. Religião é especialista em colocar pessoas para fora, mas a religião é pródiga em colocar pessoas para dentro. Religião é especialista em matar pessoas, mas a religião não entende nada de restauração de pessoas. Muitas vezes, pessoas que não têm a coragem de deixar a instituição, pessoas que não têm coragem de deixar
o seu nome do hall de membros de igreja ainda frequentam, ainda estão arrolados no hall de membros, mas estão desviados dentro da igreja, estão desviados dentro da instituição. Há muito tempo não sentem a presença de Deus, há muito tempo, enquanto estão frequentando os cultos, enquanto estão participando das atividades, um único pensamento vem à sua mente: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? São pessoas que estão decepcionadas consigo mesmas e com outros, pessoas que amam ao Senhor, mas que um dia fizeram algo que desagradou a Deus, e por isso foram afastadas, e por isso se afastaram, ou não, mas não sentem mais a presença, mas não estão mais em comunhão, não estão mais na presença de Deus. O maior exemplo de pessoas decepcionadas consigo mesmas é Pedro. A Bíblia nos fala que Pedro tem 3 encontros com o Senhor, 3 encontros com Jesus que mudam, que marcam a sua vida. No primeiro encontro, ele é apresentado a Jesus pelo seu irmão André, e quando Jesus o vê, Jesus diz: tu és Simão, filho de João, mas a partir de hoje, você será chamado de Pedro. O primeiro encontro de Simão com Jesus muda o nome dele. E você sabe que para o judeu a mudança de nome significa a mudança de identidade. A mudança de Simão, a identidade de Simão é mudada, ela é trocada. Ele era conhecido como Simão, filho de João, mas agora, a partir daquele momento, a partir daquele encontro, ele seria conhecido como Pedro, a rocha. Antes ele era conhecido como ouvinte, porque Simão significa isso, ouvinte, filho de Jonas, filho da pomba, mas agora ele é conhecido como a pedra. O segundo encontro com Jesus, Pedro teve na sua casa, quando a sua sogra estava com febre, e Jesus vai até o lugar onde ela estava, toma-a pela mão, repreende a febre, esta a deixa, ela levanta e serve a todos. E o terceiro encontro, no início da caminhada de Pedro com Jesus, está lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que é a pesca maravilhosa. Você conhece essa história. Pedro e seus companheiros estão pescando a noite inteira e não apanham nada. Jesus está chegando à beira do mar da Galileia com uma grande multidão, de tal forma que esta multidão o comprimia, esta multidão o apertava. Então ele enxerga 2 barcos, um era de Pedro, e ele pede emprestado o barco de Pedro, para que de lá do barco ele ensinasse a multidão. E quando Pedro empresta, ele prega, ele ensina a multidão. Quando termina, Jesus pergunta: você apanhou alguma coisa? E ele disse: não, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada. Então Jesus diz: vá até o mar alto, lance as tuas redes, e você vai apanhar uma grande quantidade de peixes. Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu não apanhei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando Pedro lança a rede, vem uma grande quantidade de peixes, tão grande, as redes ficaram tão pesadas que o barco ia afundar. Então Pedro faz sinal para o outro barco que estava à margem do mar da Galileia. Este vai, e ambos os barcos estão cheios. E Pedro, quando volta a encontrar-se com Jesus, ele se ajoelha, se prostra, o adora e diz: mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: não, até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. O seu propósito, Pedro, é ser pescador de homens. Primeiro eu mudo a sua identidade. No nosso primeiro encontro eu mudo a sua identidade. Agora eu mudo a sua ocupação. Agora eu lhe dou um propósito. Agora eu lhe dou um destino. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor que mude o nosso destino, que mude quem nós somos, que mude o propósito da nossa vida.
Pedro teve esse encontro e a partir daquele momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele larga tudo, larga a sua empresa de pescas, larga os seus companheiros, larga os seus sócios e vai com Jesus. E ele vê coisas extraordinárias, ele vê milagres extraordinários, ele vê maravilhas extraordinárias. Pedro ouve palavras que ninguém nunca tinha ouvido, porque ninguém nunca tinha falado aquelas palavras. Pedro vê demônios serem expulsos com uma palavra de Jesus. Ele vê enfermidades saírem das pessoas. Ele vê mortos ressuscitando. Ele vê leprosos sendo curados. E o mais interessante é que quando Jesus envia Pedro para fazer isso, bastava ele dizer o nome do seu amigo, para que os demônios fossem expulsos, para que as enfermidades saíssem e as pessoas fossem curadas, para que mortos ressuscitassem. Onde Pedro estava, onde Jesus estava, Pedro também estava. Onde Jesus comia, Pedro também comia. Onde Jesus dormia, Pedro também dormia. E assim se foi por aproximadamente 3 anos. Só que no final desses 3 anos, Jesus falava sobre coisas que Pedro não entendia. Jesus falava sobre coisas confusas que Pedro não entendia de jeito nenhum. Porque Jesus estava falando sobre sofrer, sobre morrer e sobre ressuscitar. E Pedro não estava entendendo, porque Pedro amava Jesus mais do que a si mesmo. Ele amava o seu amigo e não queria que mal nenhum lhe acontecesse. Mas no final dos 3 anos, e eu queria que você viesse comigo, por favor, no texto que nós lemos no início, no capítulo 13, versículo 38, quando Jesus está falando isso: eu vou, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Como Pedro não podia ir? Onde Jesus estava, onde Jesus estivesse, Pedro também estava. E agora Jesus está dizendo que Pedro não pode ir. E ele diz, Jesus responde: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Negar? Como assim negar? Como assim negar o meu melhor amigo? Como assim negar o mestre? Como assim negar o Filho de Deus? E Jesus estava dizendo que naquela mesma noite, antes que o galo cante, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria não apenas uma vez, mas 3 vezes. Você conhece a história? Jesus é preso. E quando ele está na casa do sumo sacerdote, Pedro o acompanha de longe. E quando ele o acompanha de longe, Mateus diz que o reconheceram como discípulo de Jesus e perguntaram: você é discípulo dele? E ele disse: não, eu não sou. Na segunda vez perguntaram a Pedro: você é discípulo dele? E a Bíblia fala em Mateus que Pedro, ele jura, ele diz: eu juro que eu não conheço esse homem. Na terceira vez que Pedro é confrontado, ele diz que eu seja maldito se eu conhecer esse homem. A negação, ela é progressiva. Primeiro ele nega que conhece, depois ele jura que não conhece, depois ele roga maldição para si mesmo se conhecer aquele homem. E Lucas nos diz que quando Jesus está lá dentro da casa do sumo sacerdote, e Pedro está lá fora se aquecendo no pátio da casa do sumo sacerdote, e quando Pedro o nega pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olha lá de dentro. E o original grego do verbo olhar é exatamente isso: fixar os olhos em. Jesus fixa os olhos em Pedro. E Pedro se lembra das palavras do Senhor que nós acabamos de ler.
e ele vai chorar amargamente. E eu imagino que só um pensamento passou pela cabeça de Pedro: como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer isso? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Você termina de fazer algo e só vem um pensamento na sua cabeça: como eu pude fazer isso? Talvez escolhas erradas na nossa vida, talvez escolhas que deveríamos ter feito e não fizemos, talvez caminhos que deveríamos trilhar e não trilhamos, e o nosso único pensamento é: como eu pude fazer isso? Como eu pude tomar essa atitude? Como eu pude tomar essa escolha? Como eu pude seguir esse caminho? Tantas vezes eu fui alertado pelo Senhor, tantas vezes Deus na sua palavra me disse, tantas vezes Deus me alertou, mas mesmo assim eu tomei esse caminho, mesmo assim eu tomei essa escolha. Há escolhas que nós podemos voltar atrás, mas há escolhas que são definitivas. Há escolhas que uma vez tomamos não pode se voltar atrás. E Pedro está dizendo: não, eu neguei o mestre. Como eu pude fazer isso? Talvez por anos você tenha vivido atormentado com essa pergunta. Talvez por anos você tenha vivido com esse questionamento: como eu pude tomar essa escolha? Como eu pude tomar essa decisão? Como eu pude fazer isso? Talvez não sejam escolhas erradas, talvez sejam pecados. Talvez você diga: como eu pude cometer esse pecado? Como eu pude agir dessa forma? Como eu pude fazer isso? E nessas horas o diabo é especialista em soprar nos nossos ouvidos e nos dizer: é verdade, você pôde, e o seu futuro acabou. Você pôde, e a partir de hoje não tem mais jeito para você. Você pôde fazer isso, e o plano que Deus tinha na sua vida hoje acabou. O diabo muitas vezes tem falado isso conosco. O diabo muitas vezes tem soprado isso no nosso ouvido e tem dito que a obra do Senhor, que o chamado dele, que aquilo que ele prometeu um dia, que aquilo que ele falou ao nosso respeito um dia, acabou por nossas escolhas erradas, acabou pelos nossos pecados. Pedro pensava assim. Passe comigo algumas páginas, venha comigo por favor em João capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 19, que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como, justamente como, exatamente como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Se de algum vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Você conhece a história? Jesus ressuscita, aparece a algumas mulheres, elas vão até os discípulos, anunciam: o Senhor ressuscitou. Pedro e João vão até o sepulcro. Pedro vai e vê o túmulo vazio. Ele volta para o cenáculo onde estavam, e no cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus aparece a eles. E eles estavam com as portas trancadas.
estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Mas Jesus aparece ali, porque para Deus não há portas fechadas. Para Deus não há sentimentos contrários. Deus, Ele aparece quando nós menos esperamos, e Ele aparece ali. E Ele diz a todos, inclusive a Pedro: paz seja convosco. Da mesma forma, assim como, justamente como no grego, o Pai me enviou, eu envio vocês. E Ele disse, e assopra sobre eles, recebam o Espírito Santo. Pedro estava lá. Pedro recebeu o sopro de Jesus, o mesmo sopro lá de Gênesis 1:2, quando o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, o mesmo sopro que Deus deu nas narinas de Adão. Jesus sopra na vida daqueles discípulos. Só que a pergunta, meus amados, é: Jesus excluiu alguém? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a todos, menos Pedro? Não. Jesus não diz isso. Jesus inclui todos, inclusive Pedro. Mas Pedro, ele se exclui, porque no capítulo 21, ele está junto de outros 6 discípulos, junto do mar da Galileia. Aqui João chama de mar de Tiberíades. E ele diz, vou pescar. Ele está dizendo, vou voltar à minha velha vida, porque o meu propósito acabou, porque o meu chamado acabou, porque o meu ministério acabou, porque aquilo que Deus tinha para mim acabou. Talvez você esteja se sentindo como Pedro nessa noite. Talvez você, por escolhas erradas, por pecados, por decepções, por calúnias, está dizendo, eu vou pescar, eu vou voltar à minha velha vida, eu vou voltar àquilo que eu fazia antes de encontrar com Jesus, porque essa questão de chamado, de ministério, de propósito não existe mais para mim. Talvez você esteja pensando, quando essa quarentena acabar, eu só quero frequentar cultos, eu quero sentar no último banco, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, eu só quero estar lá, cultuar ao Senhor e ir para minha casa. Deus está falando contigo, o seu propósito não acabou. Deus está falando com você, a sua chamada não acabou. Deus está dizendo, aquilo que eu tinha na sua vida não acabou. Jesus disse para Pedro, você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aquilo que Deus disse para você um dia ainda está de pé. Aquilo que Deus te falou há tempo atrás ainda está de pé. O propósito de Deus sobre a sua vida ainda está de pé. Eles vão pescar, não apanham nada, passam a noite inteira e não pescam nada. Sabe por quê? Porque Jesus está pintando o quadro da chamada de Pedro. Junto ao mar da Galileia, pescar à noite e não achar nada. E sob a ordem de Jesus, eles pescam e uma grande quantidade de peixes vem. Deus está te lembrando do tempo do seu chamado. O Espírito Santo está falando contigo aí onde você está. O Espírito do Senhor está falando contigo aí onde você está. Deus está te lembrando do seu chamado. Deus está te lembrando do seu propósito. Deus está te lembrando daquilo que Ele te falou um dia e que você esqueceu, mas assim diz o Senhor, eu não me esqueci do que te falei. Eu não me esqueci do teu chamado. Eu não errei quando te chamei.
Eu não quis chamar outro quando te chamei. Eu te escolhi, porque você vai cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu te escolhi, como escolhi Gideão. Quando o Senhor disse para Gideão: homem valoroso, o Senhor é contigo. E eu imagino que Gideão deva ter olhado para um lado, para o outro, e ele deve ter pensado: é comigo mesmo? Não tem ninguém aqui atrás, tem ninguém. E ele disse: Senhor, onde estão os teus feitos que os nossos pais contaram? Agora nós estamos oprimidos pelos midianitas. Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família, a menor da tribo de Manassés. E Deus disse: vai nessa tua força, porque com essa tua força, você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem. Você se acha pequeno, você se acha fraco, você se acha impotente, você se acha incapaz. É você que Deus quer usar. Porque Paulo diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Capítulo 21, versículo de número 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Simão, ele tinha tirado a sua roupa de cima, ele estava vestido apenas com uma roupa de baixo. Quando João lhe informa que Jesus está na margem, Pedro, que está a 90 metros da margem, ele coloca a sua roupa de cima, e ele mergulha no mar da Galileia, ao encontro do Senhor. Em Gênesis capítulo de número 3, quando o primeiro casal peca, eles costuram folhas de figueiras, e colocam roupas sobre si, e quando eles ouvem a voz do Senhor, eles fogem, eles se escondem. Mas quando Pedro reconhece que é o Senhor, ele não se esconde, ele se lança diante de Jesus. E é isso que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite. Pare de se esconder, pare de se esconder da voz do Mestre, pare de se esconder da presença do Mestre, pare de se esconder do chamado do Mestre. Está na hora de você mergulhar em direção à presença, está na hora de você mergulhar em direção ao desconhecido, está na hora de você mergulhar em direção ao teu chamado, em direção ao teu propósito. Jesus continua atraindo pecadores, Jesus continua atraindo incapazes, Jesus continua atraindo pequenos. A religião afasta, Jesus aproxima. A religião repele, Jesus, ele atrai pecadores. E nessa noite o Espírito Santo está aí onde você está. Eu tenho sentido forte a presença do Espírito Santo aqui onde estou, e tenho certeza que você está sentindo a presença do Espírito aí onde você está, e Ele está te chamando: vem. Ele está te dizendo: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele está te chamando. Mergulhe. Mergulhe no mar da Galileia, mergulhe em direção ao Mestre, mergulhe em direção ao Mestre. Quando os discípulos chegam, já há peixes, já há pães, já há uma brasa, eles já estão começando a comer, e quando todos estão à volta daquela fogueira, no versículo 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão,
filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. No versículo 15, Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus chama Simão, filho de João, porque esse era o nome de Pedro antes do encontro com Jesus. Esse era o nome de Pedro antes de encontrar Jesus, antes do chamado. Jesus volta para o início. Deus está te chamando, volte para o início. Volte. Apocalipse 2:4, Deus fala à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste. E nós usamos um jargão no meio evangélico, falando de cair como apenas pecados sexuais, mas não. Eu tenho, porém, contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Cair para Deus é amá-lo menos. É deixar aquele amor puro, aquele amor singular, aquele amor que você fazia tudo pelo Senhor e não via nada além do seu mestre. Deus está falando: volte ao início. Lembra de onde caíste, volte. Volte à prática das primeiras obras. Volte à busca. Volte às orações. Volte ao jejum. Volte à leitura da palavra. Volte àquilo que você fazia antes. Volte quando você tinha o seu primeiro amor. Volte quando você era apaixonado pelo Senhor. Mas agora o nosso amor é mecânico. Nós cumprimos rituais. Nós cumprimos agendas. Nós sabemos como nos comportar. Nós sabemos o que falar. Nós somos polidos. Nós sabemos o que dizer. Sabemos o que vestir. Sabemos o que falar. Sabemos até provocar a presença dEle. Não. Deus está falando: volte ao início. Volte quando você era criança. Volte quando você dependia de mim. Volte quando a minha presença era tudo que você tinha. Volte. Simão Pedro, filho de João, Simão, filho de João, você me ama? O verbo é agapau, um amor incondicional. Você me ama mais do que esses outros me amam. Jesus está dizendo: Pedro, está vendo esses outros 6? Você me ama mais do que João? Você me ama mais do que Tiago? Mais do que Natanael? Mais do que Tomé? Você me ama mais do que esses? E Pedro responde: sim. O Senhor sabe que eu o amo. Só que o verbo amar de Pedro aqui não é agapau, é filéu. Ele está dizendo: o Senhor sabe que eu gosto de ti. O Senhor sabe que eu sou teu amigo. O Senhor sabe que estamos juntos. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu poderia dizer: Pedro, te dei uma segunda chance. Você não aproveitou. Vai embora. Pedro, te dei uma segunda chance para pelo menos dizer do seu amor incondicional por mim. Você não aproveitou. Vai embora. Mas eu sou eu. Jesus é Jesus. E Jesus responde: apacenta os meus cordeiros.
Jesus está dizendo: eu sei que você não tem o amor incondicional que eu exijo, ainda, mas mesmo assim, o meu propósito sobre a tua vida não acabou. Mas mesmo assim, o meu destino profético sobre a tua vida não acabou. Apacenta os meus cordeiros. Jesus repete a pergunta, e ele diz: Simão, versículo 16, filho de João, você me ama? Você tem um amor incondicional? Agora a pergunta não é: você me ama mais do que esses? Não. O amor não está mais sendo comparado. Não está mais se comparando o amor que um tem com o que o outro tem, mas simplesmente se Pedro amava. E Pedro mais uma vez diz: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu gosto de ti. O Senhor sabe que eu gosto. Jesus poderia ter dito: Pedro, eu te dei uma terceira chance. Terceira. E mais uma vez você não aproveitou. Nosso Deus é especialista em segundas chances. O nosso Deus é especialista em terceiras chances. O nosso Deus é especialista em quantas chances forem necessárias para que nós cumpramos o propósito dele na nossa vida. Deus é especialista e hoje Ele está te dando mais uma chance para se voltar ao centro da vontade dele, para se voltar ao centro do propósito dele. Na terceira vez, quando Jesus pergunta, ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Agora não é agapau que Jesus usa, é filéu. Simão, você gosta de mim mesmo? Simão, você é meu amigo mesmo? E Simão fica triste por Jesus ter perguntado essa terceira vez. E ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto de ti. E Jesus responde: apacente as minhas ovelhas. Ao contrário da negação, que foi progressiva, primeiro Pedro nega que conhece Jesus. Depois Pedro jura que não conhece Jesus. Essa terceira vez. E em terceiro lugar, ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. Ele, o Senhor sabe que eu gosto de ti. Implica maldições sobre si. Jesus responde: apacente, dizendo que não conhece Jesus. Ovelhas. A restauração de Pedro, ela é decrescente. Que foi em que Jesus vai ao nível do amor de Pedro. Depois Pedro jura que não conhece Jesus. Não permita que o diabo te engane, te mostrando aquilo que falta em você. Não permita que o diabo te engane mostrando as suas imperfeições. Não permita que o diabo te engane mostrando aquilo que ainda falta na sua vida, aquilo que você ainda faz de errado, aquilo que você faz que deveria não fazer e aquilo que você não faz que deveria fazer. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou em vós a boa obra, ele a completará até o dia de Cristo. Deus começou em você uma boa obra, e Deus não é Deus de obras inacabadas. Ele vai completar a obra que tem na tua vida. Ele vai cumprir o propósito que tem na tua vida. Deus restaura Pedro. E Deus fala conosco nessa noite: não julgue aqueles que Deus está restaurando. Não julgue aqueles que você considera que estão no nível espiritual menor que o seu. 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. Se você está de pé, glória a Deus, ajude a levantar outros, e não tenha uma palavra
que ao invés de levantar um caído, você o derrube mais ainda. Deus pinta todo esse cenário. Jesus pinta todo esse quadro para restaurar Pedro. Porque Pedro não poderia ficar conhecido como aquele que negou o mestre. Pedro não poderia ficar conhecido como aquele que negou 3 vezes o mestre. Mas depois da oportunidade que Jesus lhe dá, depois da restauração que Jesus lhe dá, 50 dias depois em Atos 2, Pedro está naquele cenáculo no dia de Pentecostes, e ele é cheio do Espírito Santo, e se levanta para pregar, e 3.000 almas se convertem, e depois prega de novo, e mais 5.000 almas se convertem, até que no ano de número 64, depois de Cristo, Pedro está em Roma, durante a perseguição de Nero, ele é preso, e o imperador dá uma sentença: crucifique-o. E quando Pedro está sendo crucificado, a história diz que ele fala: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo. Pedro teve uma segunda oportunidade e ele não desperdiçou essa oportunidade. Deus está falando com você nessa noite. Você não vai desperdiçar aquilo que Deus está te dando hoje. Você não vai desperdiçar aquilo que Deus está te dando hoje. Deus está falando com você. Você não vai desperdiçar o que Deus está te dando hoje, porque você não vai ficar marcado. Você não vai ficar marcado por pecados. Você não vai ficar marcado por escolhas erradas. Você não vai ficar marcado por comportamentos errados. A religião não vai te marcar. A única marca que nós devemos ter é a marca do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. A marca do sangue do Cordeiro que te limpa, que te lava de todo pecado.